E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise do anime Black Bullet, que foi um dos primeiros animes que eu comecei a assistir. Ele é produzido pelo estúdio Kinen Citrus, que fez a polêmica segunda temporada de Shield Hero e do incrível Made in Abyss, e junto com o estúdio Orange, que fez Beastars, o Lobo Bom. Black Bullet é ambientado no mundo pós-apocalíptico, onde criaturas conhecidas como Gastria, que parecem insetos e dinossauros, atacam a humanidade, e os infectados ganham habilidades sobre-humanas, até que em certo momento se tornam um Gastria, e a única coisa que pode matá-los são balas de Varanium, o que impossibilita a sua regeneração. O anime inteiro ocorre na cidade de Tóquio, que é cercada por vários monolitos, que é uma espécie de uma pedra grande que previne com que esses monstros se aproximem da cidade. Entre os heróis temos Rentaro Satomi, um homem que perdeu um olho, um braço e uma perna no grande ataque há 10 anos atrás. Naquele dia, ele também perdeu seus pais. O anime demonstra uma evolução do personagem, pois logo após aquele dia, ele jurou vingança contra os Gastria. Ele se torna um promotor e funda junto com Kisara a agência de segurança civil Tendo, detalhando um pouco a evolução de Satomi na obra. Satomi é forçado a tomar várias decisões difíceis, e essas decisões batem de frente com seus dilemas morais. Porque, por exemplo, em determinado momento da obra, ele tem que matar uma criança amaldiçoada, pois o seu nível de contaminação era muito alto, e aquela criança acabou defendendo a área em que ele estava próximo, e ele também tinha uma pequena amizade com ela. Mas ela pede a ele que ela morra como uma humana, pelas mãos dele. É uma cena muito triste e muito pesada, pois caso ele não a matasse, ela viraria um Gastria. É uma decisão muito difícil, que mostra o lado humano de Satomi e o peso de sua decisão. Enju Aihara é a parceira de Rentaro e uma criança amaldiçoada. Uma menina de 10 anos, nascida de uma mãe infectada pelo Gastria. Todas as crianças amaldiçoadas possuem olhos vermelhos e carregam vírus dentro do corpo delas, o que faz com que a infecção progrida lentamente. No entanto, elas são muito discriminadas e vistas como menos humanas. O anime explora muito bem esse preconceito, mostrando que muitas dessas crianças vivem nas ruas, marginalizadas, e inclusive recorrem até ao roubo para sobreviver. Um exemplo tocante é quando mostra uma garota cega que perdeu os olhos porque a sua mãe odiava a filha dela ser uma criança amaldiçoada. Rentaro, ao ver essas injustiças, sente empatia por elas, especialmente por sua parceira Enju, e essa mudança é tão significativa que faz com que ele abandone o desejo de vingança. Kisara é a superior de Rentaro e criou a agência de segurança civil Tendo. Ela tem que fazer hemodiálise devido ao trauma de ter visto seus pais serem mortos na sua frente por um Gastria. Kisara é uma mulher vingativa e que busca saber quem mais está envolvido na morte de seus pais. Ela também é apaixonada por Rentaro, mas não espere muito aprofundamento do relacionamento entre Rentaro e Kisara. O que mais me chama a atenção é o design da personagem, pois o design das mechas dela parecem pequenos retângulos, e eu nunca vi um estilo de desenho tão único em qualquer obra, e que com certeza esse estilo de desenho não é tradicional. Quanto ao par Enju e Rentaro, você pode esperar bastante ação e lutas, com cenas bem feitas em computação gráfica, com mistura de animação tradicional, e bastantes situações engraçadas, principalmente ao brincar com a relação entre um homem adulto e uma loli, que é a Enju. O anime brilha principalmente na cena em que Rentaro deve disparar uma arma onde só tem uma bala, e Rentaro começa a se desesperar, pois caso ele não acerte o monstro Gastria de nível 5, um dos mais poderosos, ele vai em direção à cidade de Tóquio. Além disso, o erro do disparo poderia atingir a cidade. É uma cena tensa, mas que mostra todo o potencial da dupla. Enju demonstra sua capacidade de ajudar seu parceiro, mesmo diante de uma situação tão difícil. Quanto à parte engraçada, Enju e Rentaro estavam treinando até o momento em que Enju chuta e Rentaro fala para ela chutar mais baixo, pois ela estava de saia. O anime faz uma boa combinação entre luta e momentos engraçados.
Enju e Rentaro mostram suas fraquezas um ao outro. A gente poderia definir a relação deles como duas pessoas juntando o caco uma da outra. Um bom dilema que mostra essa parte psicológica é a revolta de Rentaro, num momento em que deve defender a cidade dos monstros, mas ele questiona a si mesmo se também deve defender aquela cidade em que se matam crianças amaldiçoadas. Por que ele deveria ir lá e dar a sua vida? Esse ponto mostra como o personagem é humano e também mostra a fraqueza do personagem. Mas não que isso seja ruim, isso apenas demonstra como ele foi muito bem construído. Você pode esperar bastante cenas tristes, então prepare o lencinho. Ele também não chega a ser como Akame ga Kill, onde vários personagens vão de arrasta pra cima. Mas ele traz uma boa experiência em um cenário de guerra árdua e que exige sacrifício. E a gente também tem uma grande reviravolta no final entre Kisara e Rentaro, o que pode indicar que não há qualquer possibilidade de romance entre eles, caso houvesse uma segunda temporada. No geral, é um bom anime de ação, que combina com um leve toque de comédia, e não esperem muito romance. E também o anime deixa pontas soltas, pois ele não revela a origem dos Gastria. E essa, pessoal, foi a minha análise do anime Black Bullet. Se você gostou dessa análise, não se esqueça de deixar seu gostei e se inscrever para novos vídeos. Até mais!